Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos na nossa videoaula de número 13. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos falar aí, continuar aliás com os comandos de modificação, né? Eu fiquei devendo para vocês aí mais alguns pequenos comandos. Vou falar aí sobre as opções de unir geometria, desunir geometria. Tem algumas configurações bem legais que vocês precisam entender, né? E no caso, entender agora, porque a gente vai utilizar aí um pouquinho mais no futuro, tá? Então eu vou falar sobre união, vou falar sobre mais alguns comandos que a gente tem de modificação, tá? Mas antes, vamos voltar aqui no nosso projeto, lembrando que eu estou com o tema da aula 13 inicial, para continuar aqui com as explicações. Se você quiser, você pode abrir o arquivo, né, ou o projeto modelo que você vem aí desenvolvendo, ou o modelo de projeto que você vem desenvolvendo, tá bom? Eu vou pedir para que vocês venham aqui na vista laje, tá? Antes de mais nada, pessoal, deixa eu colocar aqui provisoriamente no corte A, para a gente ver a altura aqui da platibanda. E nós vamos fazer então essa platibanda que está passando aqui, ó, na parte de cima da laje. Qual que é a altura que ela tem? Tá com 1,14, tá? É uma parede simples, né, e convencional, tá? Tem um pedacinho aqui do piso que está um pouquinho fora de local, depois eu dou uma olhadinha lá para ver se está certo, tá? Então a altura é 1,14. Vou colocar na planta da laje. Isso, tá aqui a nossa laje. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui no modo alto e colocar em cores consistentes. Tá lá, então, a nossa laje, tá? Deixa eu voltar aqui num corte BB, por exemplo, para me analisar direitinho. Tá dando uma pequena diferença aqui, talvez na hora que eu fiz o desenho eu olhei na planta ali de laje, olhando de cima, então tá dando uma pequena diferença aqui, ó, tá? Deixa eu só pegar essa medida, eu já falo para vocês como corrigir isso, ó. Tá dando uma diferença de 8 centímetros, né? No caso aqui, 8 centímetros para o lado da frente. Atrás também tá dando uma pequena diferença. Tá dando uma diferença aqui de 2 centímetros. 2,5 centímetros e 8 centímetros na frente. Então a gente corrige assim, ó. Vou vir aqui, seleciono a laje, tá? Quando eu seleciono, eu tenho a opção aqui editar limite. Então vai voltar as linhas, né, cor de rosa. Então tá uma pequena diferença aqui, ó. Eu vou pegar esta linha, vou usar o comando mover, vou clicar para cá e vou colocar a medida então de 0,08, tá bom? E aqui na parte de trás, né? Esta parte de trás, eu vou usar o mover, vou clicar, direciono para o lado que eu quero e vou digitar 0,025, tá? 2,5 centímetros. Feito isso, eu venho aqui na opção para confirmar, tá? Tá dando uma pequena diferença aqui na planta olhando de cima, mas quando a gente vem aqui no corte, a gente vê que a laje realmente bateu certinho, tá? Ó, agora sim. Bom, então eu vou voltar aqui na planta de laje. A platibanda está com 14. Deixa eu já aproveitar e pegar essa medida. 15, né? 15 de espessura e 1,14 de altura. Então volto aqui, ó, na vista laje. E aqui então a gente vai inserir uma parede. Essa parede aqui a gente vai colocar ela exatamente nesta planta, né? Que nós criamos uma planta do terceiro nível. Com 1,14 de altura. E nós vamos colocar na face de acabamento externa, tá? Porque a gente vai já pegar a volta do perímetro. Tá com a pintura clara, escura, clara. Pode ser essa aqui mesmo, tá, pessoal? Reiterando, pessoal, estas paredes que nós criamos até agora no curso são todas paredes hipotéticas. A gente vai depois reconfigurá-las. Vamos aplicar materiais reais, vamos editar os materiais reais, para que tanto a parte visível aqui do projeto 3D seja real com o que a gente tem na representação gráfica. Quando eu falo representação gráfica, pessoal, estou falando de planta mesmo, de planta baixa, de desenho técnico. Então, o que a gente vê no desenho técnico, a gente vai depois ver também em vista, em render e tudo mais, tá bom? Fique tranquilo que a gente vai reconfigurar tudo isso depois. Então vamos lá, peguei aqui, ó, pintura escura, pintura clara, apenas com a alturinha de 1,14, tá, obviamente que está em cadeia, e face de acabamento externa. Por quê? Porque aí eu já pego por aqui, ó,
Tá, ó, pego a parede por fora e aí eu venho desenhando ela com o perímetro por fora, tá? Isso aqui vai ser um tipo de um telhado embutido, então a platibanda é um pouquinho alta e o telhado fica realmente escondidinho lá na frente, tá? A gente vai fazer somente isso agora na aula, para mim já entrar nas explicações dos comandos de modificação que está faltando, eu passar para vocês. E também falar um pouquinho sobre união, que é uma opção bem importante. Olha lá. Vocês vão observar que a parede que nós fizemos aqui, ela está cinza. Ela não está com aquela achura que nós colocamos. Por quê, pessoal? Porque a minha faixa da vista, vocês se lembram da faixa da vista? Olha só, eu vou vir aqui, ó, faixa da vista. Ela só começa a cortar a parede a 1,20 m. E a parede tem 1,14 m. Então, eu estou vendo aqui a aresta da laje, tá? Ó, deixa eu colocar aqui um pouquinho no 3D. Olha lá o que a gente fez. Ó, a gente fez, então, isso aqui. A minha faixa da vista não atinge essa altura aqui. Então, ao invés de eu ver a parede cortada, eu estou vendo isso daqui. Eu estou vendo uma aresta, ó. Olhando de cima assim, ó. Tudo bem? Deixa eu colocar nessa vista aqui, isométrica. Acho que nessa posição aqui tá legal. Bom, então eu vou falar aqui sobre os comandos de modificação. Deixa eu colocar aqui na planta do primeiro andar, novamente. Eu estava aqui em cima, né, fazendo algumas explicações para vocês, tá? Lembrando que essa alteração que a gente fez aqui, pessoal, eu vou salvar já com o tema da aula 13 final, tá bom? Foi essa pequena alteração que a gente fez, mas eu já vou salvar, tá? Vou vir aqui em arquivo, salvar como, projeto, é o mesmo nome, só que aqui no final, né, eu vou colocar o nome final. Olha aí, final e vou salvar. Deixa ele salvar aqui, então, um pouquinho mais para cima a gente vai continuar então com os comandos de modificação. Eu fiquei devendo falar para vocês sobre o comando escala, não foi? Aqui o comando escala. E sobre esses dois camaradinhas aqui, o aparar e o aparar a estender múltiplos, tá? Na verdade, esses dois comandos aqui, eles, né, são bem parecidos com o comando trim e também bem parecido com o comando extend lá do AutoCAD, tá bom? Ele tem duas opções bem importantes aqui. E também eu fiquei devendo então falar sobre escala e o matriz polar, tá? Nessas 4 opções aqui. E depois então entro no assuntos de união. Então vamos lá. Esse primeiro comando aqui, ó, o aparar estender, deixa eu fazer então algumas paredes, né? Porque aí já fica mais fácil. Vou colocar essa parede com 2,5 agora de altura. Eu vou desenhar aqui uma parede. Opa, tá bem longe. Deixa eu fazer bem grandão assim para ficar fácil aí no vídeo para vocês, né? Isso, deixa aqui um pouquinho, deixa eu apertar o ESC. Aliás, deixa eu fazer mais uma outra parede para mostrar para vocês. Ó. Vou fazer uma parede cruzando aqui, ó, tá bom? Muito bem, fiz um desenho aqui, sem querer acabei fazendo o número 4. Bom, mas é assim, ó, eu venho aqui, pego o comando. Quando eu pego o comando, pessoal, eu já tenho que pôr na minha cabeça que a minha primeira linha vai ser a tesoura. Então vamos fazer assim, ó, eu quero que permaneça essa linha, essa daqui, essa de cima. A ponta aqui de baixo eu quero que desapareça. Tudo bem? Então a minha primeira linha, ou a minha primeira referência de parede vai ser a minha tesoura. Então eu venho aqui, ó, e clico no eixo. Tudo bem? Agora, o segundo clique, pessoal, é a parede que vai permanecer. Tá bom? Ó, então eu clico na parte de cima, vocês vão observar, ó, que o Revit faz a limpeza aqui embaixo. Tá bom? Outra característica também desse comando é isso daqui, ó. Vou desenhar aqui uma parede, aqui, e eu quero estender até aqui embaixo. Então eu clico aqui, esta agora a parede vai ser a minha referência de limite, e depois eu venho e clico nessa daqui, ele estende para cá, tá? Então se eu tivesse várias paredes, usava essa de baixo como referência e vinha colando todas as outras aqui também. Deixa eu apertar aqui o Ctrl Z. Vou pegar essa parede aqui. Aliás, deixa eu pegar essa de baixo. Vou aumentar um pouquinho. E vou pegar essa daqui. Vou usar o comando copiar. E vou fazer mais algumas cópias para cá.
Deixa eu pegar aqui esse também, copiar. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu quero usar a opção múltiplo, né? Ó, eu vou usar aqui, peguei o comando, vou pegar a parede, tá? Aperto o Enter. Agora sim, pego a opção múltiplo para eu poder ir clicando na tela com várias cópias, tá bom? Então nós temos esse outro comando aqui, que ele tem basicamente as mesmas características do comando anterior, porém ele tem a capacidade de fazer a união, né, ou estender vários objetos realmente ao mesmo tempo, tá? Ele tanto limpa como também faz aí a extensão. Tudo bem? Ó, clico no comando, clico no limite, venho aqui com a cerca, tá? No caso eu pego com a janela xadrez, ele já interliga todos de uma única vez também, tá bom? Se eu tivesse a mesma situação do outro comando, ó, vou descer as paredes para cá. Aliás, elas já estavam ali dentro, então não ia adiantar, tá? Deixa eu só atravessar elas aqui, ó. Isso, assim, ó. Apesar que aqui elas estão todas separadas, talvez o Revit não tenha entendido nesse sentido. Então, deixa eu fazer várias aqui. Aí vai ficar mais fácil para a gente entender, ó. Opa! Ele não está entendendo aqui a junção entre as paredes. Não sei o que aconteceu. Deixa eu tentar fazer aqui novamente. Não entendi, mas eu não queria usar os comandos agora para a gente acabar não... essa acabou dando certo. Não sei o que aconteceu ali. Do lado ele não estava realmente aceitando, tá? Então essa daqui a gente vai... Essa é a problemática, a gente vai deletar ela. Então o comando aqui, ó, vocês viram que eu consegui fazer a extensão, mas eu também poderia usar como um aparar, né? Então eu clico aqui, essa parede vai ser a minha tesoura, eu quero que as duas de cima permaneçam. Então venho, seleciono, ele limpa e arranca, né, ou desfaz a parte de baixo. Muito bem, então vamos lá, vou usar agora a opção aqui para explicar para vocês o comando matriz, tá? Só que agora usando realmente polar. Então vamos lá, vou desenhar uma parede, vou fazer apenas um círculo aqui, tá? É uma representação, tá, pessoal? Olha só, vamos dizer que isso aqui seja, né, uma caixa d'água, olhando de cima ou algo nesse sentido. E eu tenho algum objeto aqui em volta, um duto, né, uma tubulação, qualquer coisa nesse sentido. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Arquitetura, vamos pôr uma coluna, tá? Uma coluna arquitetônica mesmo, tá bom? Ou seja, é apenas uma representação. Deixa eu ver se tem alguma redondinha aqui. Não tem. Vou fazer essa mesmo, tá? Ó, vou fazer bem aqui fora, ó. Não está encostado então no círculo. É apenas para vocês entenderem o conceito. Isso daqui que eu desenhei, pessoal, deixa eu colocar em 3D. Olha só, tá bem aqui. É a parede, ó, redondinha e é uma colunona mesmo, ó, tá? Não é um pilar, não, é uma coluna arquitetônica. Bom, então tá aqui a nossa representação. Aí eu vou vir então aqui no comando matriz, tá? Pego o comando, seleciono o objeto, aperto o Enter, tudo bem? Eu venho nesta opção aqui, ó, radial, né? Como eu comentei, deixo marcada, tá bom? Vou colocar a quantidade de objetos, no caso 4, e aí eu vou colocar a partir do segundo. Tudo bem? Então fiz essas configurações. Agora eu vou pegar esse grip, pessoal, e vou trazer ele para cá, ó. Observem que aqui eu tenho a face, então, da parede, e aqui eu tenho o centro. Observem que aparece uma bolinha rosa, eu solto. Então o grip veio para cá. Tudo bem? Então se eu quero pegar esse objeto, fazer uma cópia para cá, aqui desse lado vai ser o meu segundo, mas eu vou ter 4 objetos. Então o Revit vai jogar uma peça para cá, uma aqui embaixo e a outra para cá, tá bom? Então eu clico no que eu quero para cima, trago a referência aqui, ó, para minha direita, aliás, perdão, para minha esquerda, né? Ó, clico aqui, o Revit já faz o conjunto, aperto o Enter, ó, então eu tenho lá uma matriz polar que deu a volta. Aquela opção de segundo, deixa eu apertar o Ctrl Z aqui, esta outra opção, ó, aqui, ó, aliás, de último, ele vai fazer o quê? Deixa eu trazer a bolinha também para o centro. Então, por exemplo, eu tenho 3 objetos. Se eu pegar esse primeiro e jogar para cá para baixo, ele vai
girar um aqui no meio, porque ele vai pegar a distância entre os dois, né, entre o primeiro e o último, e vai colocar a quantidade de objetos. Ó, clico aqui, ele gera o terceiro ali do outro lado, tá? Eu fiz o exemplo aqui de colunas, tá? Mas poderia ser, por exemplo, cadeiras em volta de uma mesa, né? Ou cadeiras em um anfiteatro, né? Algo nesse sentido, para fazer uma parte mais curvada, uma representação mais orgânica. A criatividade realmente aí é de vocês, tá? E nós temos então aqui esse comando escala. O comando escala, pessoal, é o seguinte. Se você vir aqui, ó, e desenhar uma parede, ele vai escalonar a parede, tá? Deixa eu ver aqui, colocar ela, por exemplo, com 1 metro. Só que ele não vai aumentar, por exemplo, a espessura do material que você já pôs. Tudo bem? E esse comando escala não serve para todos os elementos do Revit, é para alguns elementos. Tá? Então, na verdade, ele estará aumentando o tamanho e não a proporção, podemos dizer assim. Tá? Então, eu venho aqui, pego o comando, obviamente seleciono o objeto, aperto Enter para acionar. Eu tenho a representação gráfica e eu tenho a representação numérica. Eu vou explicar as duas para vocês agora, tá bom? Bom, esta opção gráfica, pessoal, significa o quê? Olha só, está marcada. Eu vou clicar num ponto qualquer aqui próximo da parede. Quando eu clico, aparece um tipo de um xizinho cor-de-rosa do lado do cursor. Isso aqui serve como uma referência. Então, graficamente falando, ó, é gráfico, eu vou aumentar o tamanho do objeto. Eu clico e arrasto para o lado. Vocês vão observar, ó, que a parede vai engrossando. Só que na verdade ela não vai engrossar, ele apenas vai aumentar. Olha só. E aí eu aperto o Enter. Opa, deixa eu só voltar aqui que não era o Enter. Deixa eu clicar aqui novamente, seleciono o objeto. Isso, gráfico. Clico aqui, arrasto. Isso. E aí eu clico de novo, tá? Não era o Enter, era um novo clique. Então, graficamente eu aumentei a escala. Diferentemente, tá? Eu apertei o Ctrl Z, pego o comando escala, pego o objeto, Enter. Se eu colocar numérico, eu posso colocar um valor, tá? Esse valor é em escala. A nossa parede não tem 1 metro, pessoal. Então, se eu colocar o valor aqui de, por exemplo, 0,5, ela vai passar a ter quanto? Meio metro, tá bom? Então, aperto o Enter, ó, clico num ponto qualquer aqui, ela já diminui, ó, porque eu coloquei o valor de metade. Se eu colocar o valor 3, ela vai triplicar de tamanho, tá? Ó, por exemplo, eu pego o comando escala, seleciono o objeto, ou seleciono o objeto, pego o comando escala, dá na mesma, tá? Vou colocar numérico, vou colocar 3. Como ela é uma parede de 1 metro, automaticamente ela passará a ter 3 metros, tá bom? Então, esses foram aí os nossos queridos, né, e abençoados comandos aqui de modificação. Eu mostrei para vocês algumas aplicações delas, tá? Desses comandos, tá, pessoal? Durante as aulas, vocês vão ver que existem aí muitas outras opções, tá? Bom, agora eu vou falar sobre o comando unir, vou falar sobre o desunir geometria e o alterar ordem de união. Eu quero que vocês prestem bastante atenção também que esses comandos aqui eles vão ser muito importantes na hora que você vai unir, não somente unir, como também na hora que você vai recortar algumas coisas. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, na hora que você, por exemplo, a gente fez lá a laje, não fez a laje? Ou a gente fez o piso, por exemplo. E o piso, você sabe que o piso, em alguns casos, o pilar ele corta o piso e, consequentemente, esse local onde está passando o pilar não existe o material piso. Legal? Às vezes também, por exemplo, você fez um poste ou um pilar e o pilar atravessou um telhado. Então, consequentemente, onde passa esse pilar, né, não tem telha. Então, o raciocínio é mais ou menos isso. Ele, na verdade, ele não une os objetos. Não somente une, mas ele também corta. Tá bom? Isso é fundamental porque vai ter elementos que um vai cortar o outro e são importantes na construção. Então, eu vou passar para vocês 3 tópicos que é importante que vocês decorem. Parede, pessoal, corta colunas. Tá bom? Então, parede corta colunas. Elementos estruturais, né?
como pilares ou piso estrutural, qualquer coisa estrutural, corta a parede. Então, quando um pilar passa por dentro de uma parede, quem vence é o pilar, tá bom? Então, elemento estrutural corta a parede, como eu comentei, corta telhado e corta também, em alguns casos, piso. Tudo bem? Agora, pisos, ele já corta a parede. Tá? Vocês puderam observar que lá no nosso projeto a gente tem o piso é inteiro, inteiriço, e as paredes estão embaixo e estão em cima. Tá bom? Então, guardem essas 3 regrinhas aí que eu comentei com vocês. Mas, professor, como isso funciona na prática? Vamos ver, vou dar um pulinho aqui no 3D. Cadê o nosso desenho? Isso, está aqui o nosso desenho. Vamos vir aqui, ó, não vou selecionar nenhum objeto e vou habilitar então aqui aquela caixinha bonitinha aqui, ó, caixa de corte, tá? Aplicar. Vou pegar aqui através dessa alça e vou cortar o projeto aqui só um pouquinho. Isso, ó, já dá para a gente ver os elementos construtivos lá dentro, né? Ó. Tá bom? Eu acho que nessa posição aqui dá para vocês entenderem, ó. Olha que legal. Eu vou voltar aqui na planta do primeiro andar e vou fazer apenas uma parede aqui, tá, pessoal? Depois eu não vou salvar o arquivo, inclusive o arquivo já está até salvo, mas é apenas para vocês entenderem. Então, suponhamos que aqui eu tenha uma parede, ó. Tudo bem? Eu vou selecionar essa parede e vou colocar a altura dela mais alta do que o piso. Então, vou colocar 3,5, eu acho que dá, né? Isso. Então, quando a gente voltar aqui no 3D, olha lá o que a gente tem, ó. No caso, a parede ela é bem maior para cá, porque na caixa de seleção, isso, dá para a gente pegar aqui, ó. Só voltar um pouquinho para dentro. Isso. Então, vejam só, pessoal, nesse caso aqui, o piso está dentro da parede e a parede está dentro do piso, né? Isso aqui não é real. Por quê? Na hora que você seleciona esse objeto, o Revit ele te dá valores reais aqui, ó, como área, como volume. Então, o volume cúbico de concreto que você vai utilizar para fazer esse piso não é verdadeiro. Por quê? Porque não existe isso, parede emendada com piso aqui, ó. Nesse exemplo, tá bom? Se eu romper aqui, ó, fizer um buraco ou uma cavidade dentro do piso, de forma que a parede passe por dentro, consequentemente, o volume cúbico também diminui. Esses valores aqui são alterados. Ou vice-versa. Suponhamos que o piso passe por inteiro e esse trecho da parede fique aberto. Então, consequentemente, eu vou gastar menos bloco, menos cimento, menos argamassa e etc. Tá bom? Então, como é que funciona o comando, pessoal? Vou clicar aqui e vou clicar em unir geometria. Tá? Quando eu clico, eu vou clicar, por exemplo, no piso, ó, primeiramente no piso, e depois eu vou clicar na parede. Olha lá o que aconteceu, pessoal. Eu tenho o piso agora, ó, inteiro, olha que bacana, passando por aqui, e a parede foi limpa, olha só. Daquilo que eu comentei, na verdade ele não é uma união, né, entre aspas, ele realmente corta aqui, ó, e faz esse procedimento para nós. Para desfazer, bem simples, pega desunir geometria e clica numa geometria que está oculta. Pode ser tanto o piso quanto a parede, ele vai voltar ao que era anteriormente. Só que vocês observaram que o piso passou direto e a parede foi limpa. Mas pode ser, né, em alguns casos, que eu queira fazer ao contrário. Eu quero que a parede desça e que o piso seja aberto. Então, venho aqui, ó, e clico em alterar ordem da união. Tá bom? Clico aqui. Aí o que acontece? Agora eu vou vir em unir. Tudo bem? Clico na parede e clico no piso. Tudo bem? Olha lá. Continua a mesma coisa, não é? Então, venho aqui novamente, alterar união. Clico aqui. Aqui. Olha lá o que aconteceu. Ele inverteu aqui a ordem. Deixa eu clicar na parede e dar um ESC. Olha lá. Tá? Então, ele rompeu o piso está com um rasgo agora. Tá?
Reiterando, vou voltar ao comando, vou vir aqui ó, em desunir, voltou ao que era anteriormente. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu vou unir primeiro, clico aqui. Ele limpou, a parede manteve o piso. Se eu vir em alterar, aqui ó, alternar, tá pessoal? Não é alterar, é alternar. Clico aqui e clico na parede e depois no piso, ele faz o inverso. Tá bom? Então vocês viram que são 3 comandinhos aqui bem legais. Vou desunir, que foi apenas para exemplificar para vocês. Mas são muito importantes. Na prática funciona assim. Em alguns casos, né? Ou aliás, na grande maioria dos casos, quando você faz um pilar, o pilar ele é o quê? Ele é um elemento estrutural que está dentro da parede. Não é? Ele está lá encravado dentro da parede. Mas vai acontecer na hora que você colocar, por exemplo, em planta, a parede está escondendo o pilar. O pilar está dentro da parede, você não consegue ver. Mesmo em corte, mesmo em planta, você não consegue ver. Então é onde vai entrar estes comandos aqui, ó, de união. Isso serve para pisos, né, como eu comentei, telhados, paredes. E na uso prático eu vou mostrando para vocês aí durante as aulas, tá bom? Mas deu para vocês entenderem legal que a união ela é importante, né, para recortar partes do projeto, porque justamente quando você clica e seleciona, você altera consequentemente todos esses parâmetros aqui, ó, automaticamente de cota, tá bom? Vamos fazer só um exercício prático para a gente ver. Ó, quando eu pego o piso, pessoal, eu vou até marcar num papel aqui para a gente relembrar depois. Ó, volume cúbico, como é um número um pouco grande, eu não vou lembrar de cabeça. Ele está dando 15,584, né? 584, isso. Então, ó, quando eu vir aqui, ó, no união, né, ou no unir, vou clicar aqui, só que aí eu vou inverter, ó. Vou colocar aqui e aqui, tá? Então vamos ver quanto que agora aqui tem o piso. Olha só, então o piso já perdeu esse pedacinho aqui, ó. É um pedacinho considerável, né? Aí de massa. Então quando eu seleciono, ó, o volume já diminuiu. Olha só, era 15, deixa eu tirar o mouse um pouquinho da frente. Era 15, não é, ó? 584 caiu para 15,547, tá? Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Que vocês entendam esse conceito, tá? Ó, se você quiser, você pode selecionar um objeto aqui no Revit. Você tem esse óculosinho aqui que ele vai isolar, tá? Ó, vou isolar a categoria. Olha lá o que a gente tem. A gente tem realmente aquele trecho rasgado, né? Tá bom? Vou tirar aqui a opção para reiniciar, ocultar, para voltar todos os elementos na tela, tá? Não vou salvar o arquivo. E, como sempre, né, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Como eu recomendei na aula passada, pratiquem os comandos de modificação e pratiquem também estas opções aqui, ó, de união, que será de grande valia para a sequência aí das nossas aulas, tá bom? Pessoal, muito obrigado então pelo carinho, obrigado pela atenção e aguardo vocês então na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!